Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Carlos Jansen e se é a sua primeira vez por aqui, aqui nós discutimos fisiologia, exercício e saúde baseados em evidências científicas. Então, se o tema é do seu interesse, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ative aqui as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que eu postar algo novo, você será informado e não vai perder nenhum conteúdo do nosso canal. Tudo bem? Tópico da aula de hoje: prescrição de exercícios com base em percentuais de frequência cardíaca máxima. Então, o objetivo da aula é apresentar as diferentes formas de se prescrever com base em percentual de frequência cardíaca máxima, bem como destacar os pontos fortes e pontos fracos de cada modelo. Ao final da aula, eu apresentarei o modelo que eu utilizo na minha prática profissional. Tudo bem? Então, uma aula extremamente aplicada e eu espero que vocês gostem. Me acompanhem até o final. Vamos de fisiologia. Vamos lá! Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou tentar de forma bem objetiva apresentar as possibilidades e limitações da prescrição de exercício cardiorrespiratório utilizando percentuais de frequência cardíaca máxima, percentuais de frequência cardíaca de reserva e, por fim, discutir a prescrição do treinamento cardiorrespiratório utilizando a frequência cardíaca associada a parâmetros metabólicos. Bom, então vamos lá. O modelo mais utilizado mais divulgado, digamos assim, para prescrição de exercício cardiorrespiratório é o modelo com base em percentual de frequência cardíaca máxima. Ou seja, a diretriz do Colégio Americano de Medicina do Esporte, ela traz para a gente uma classificação da intensidade do esforço com base em percentuais de frequência cardíaca máxima, sendo o exercício muito leve quando o percentual de frequência cardíaca é menor que 57%, leve 57% a 63%, moderada 64% a 75%, intensa 77% a 95% e próxima da máxima ou máxima quando o percentual de frequência cardíaca alcança valores maiores que 96%. E como esse percentual ele é calculado? O primeiro passo é se identificar a frequência cardíaca máxima do praticante. Isso pode ser feito por meio de um teste ergométrico, você submete esse indivíduo a um teste de esforço máximo e o maior valor de frequência cardíaca alcançado no último estágio seria a frequência cardíaca máxima dele. Só que em alguns momentos, em algumas situações, não é viável se submeter o indivíduo a um teste de esforço máximo. Então, nesse caso, nós podemos estimar a frequência cardíaca máxima dele por meio de diferentes fórmulas matemáticas. Já assim, qual é o melhor modelo? Não existe o melhor modelo, tá? Então, o melhor modelo está na dependência de quem você está atendendo. Para cada população, cada fórmula dessa aqui vai ter um valor, uma margem de erro diferente. Então, o que você tem que fazer é tentar adequar a fórmula ao indivíduo que está sendo atendido. Bom, o modelo mais conhecido aí, pelo menos na minha opinião, que eu mais vejo na literatura, é esse modelo aqui do 220 menos a idade. Então, como isso é feito? Como a gente determina a carga de treinamento nessa situação? Trouxe aqui um exemplo, um indivíduo jovem de 25 anos de idade, que está na fase incorporativa de treinamento e vai passar por uma sessão de intensidade moderada. Bom, a frequência cardíaca máxima estimada dele, então, 220 menos 25 anos, e a frequência cardíaca máxima trazendo, então, resultando em um valor de 195 batimentos por minuto. Como eu vou estabelecer as zonas de treino? Então, tá lá, como ele precisa treinar nessa fase de intensidade moderada, o Colégio Americano de Medicina do Esporte diz que o treino tem que ser entre 64% e 75% da frequência cardíaca máxima. Então, agora eu vou estabelecer o limite inferior de treino. Então, 195, que é a frequência cardíaca máxima, multiplicado por 0,64, 64%, né, o limite inferior de treino, o que me dá uma frequência de 124 batimentos por minuto. E para o limite superior, eu vou multiplicar a frequência cardíaca máxima por 0,75, correspondendo aqui a 75% da frequência cardíaca máxima, o que resulta em um valor de 145 BPM. Ou seja, nessa situação, o treinamento do indivíduo tem que ser entre 124 e 145 batimentos por minuto.
Então é um modelo muito prático de se determinar a carga de treinamento cardiorrespiratório. Contudo, esse modelo tem recebido fortes críticas na literatura. Duas críticas publicadas recentemente no European Journal of Preventive Cardiology, se minha pronúncia estiver correta, mas são esses dois trabalhos e eles apontam fortes limitações no uso de percentual de frequência cardíaca máxima para prescrição de exercício físico. Tá certo? E dentre essas limitações nós podemos destacar, primeiro, que o percentual de frequência cardíaca máxima, a prescrição com base nesse modelo, não considera a frequência cardíaca inicial. Ou seja, eu tenho aqui um indivíduo A com 25 anos, a frequência de repouso dele é de 90 batimentos por minuto e a frequência de treino determinada com base em percentual de frequência cardíaca foi de 145 batimentos por minuto. Esse indivíduo A teve um incremento de frequência cardíaca, o que a gente chama de reserva cronotrópica, de 55 batimentos por minuto. Ou seja, para chegar em 145, ele teve um aumento de 55 batimentos. Vamos dar uma olhada no indivíduo B também com 25 anos, cujo a frequência de treino seria 145 batimentos por minuto. Só que esse indivíduo tem uma frequência de repouso de 60 batimentos por minuto, o que nos traz um incremento total de 85 batimentos. Ou seja, para a mesma frequência cardíaca, o esforço cardiovascular é completamente diferente. Um outro ponto que merece atenção é o fato de que esse modelo não considera a zona metabólica. Ou seja, tenho aqui de novo o indivíduo A e o indivíduo B, ambos se exercitando a 145 batimentos por minuto. O A ele está em uma condição de predominância aeróbia, um treinamento relativamente tranquilo para ele, enquanto o indivíduo B, para a mesma frequência cardíaca, está acima do limiar de lactato, portanto, já tem uma contribuição expressiva do metabolismo anaeróbio para a produção de energia. Então, embora a frequência cardíaca seja a mesma, as zonas funcionais metabólicas são completamente diferentes. E um terceiro ponto é que todos os indivíduos da mesma idade treinarão na mesma zona de frequência cardíaca. Então, todo mundo que você conhecer com 25 anos de idade vai se exercitar naquela zona de treino lá, né, de próximo de 145 batimentos. O que nos faz desconsiderar um dos principais princípios, né, do treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade biológica. Quando você prescreve dessa forma, você não está individualizando a carga de treinamento. Bom, para tentar minimizar o problema da frequência cardíaca máxima, surge o percentual de frequência cardíaca de reserva. Bom, nós temos aqui, da mesma forma que para o percentual de frequência cardíaca máxima, a classificação do esforço com base em percentuais de frequência cardíaca de reserva. Bom, como calcular? A frequência cardíaca de reserva ela é calculada subtraindo da frequência máxima a frequência de repouso, ou seja, nesse modelo nós já consideramos o ponto de partida do indivíduo, a frequência cardíaca no início, né? No início não, antes do início do exercício, multiplicado pela intensidade mais a frequência cardíaca de repouso. Exemplo, tenho aqui de novo um indivíduo jovem de 25 anos que vai treinar em intensidade moderada, frequência máxima 195, frequência de repouso 80 batimentos. Então, limite inferior de treino para intensidade moderada, entre 40% e 59%, certo? Então, 195 menos a frequência de repouso, que me dá um valor de 115. Multiplico isso pela intensidade, 0,40, 40%, que me dá 46 batimentos de incremento. E eu vou somar isso à frequência cardíaca de repouso. Então, meu limite inferior de treino é 126 batimentos. E em relação ao limite superior, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora considerando 59% da reserva. Então, 195 menos 80, que é o repouso, 115. Essa é a minha reserva cronotrópica. Mas eu vou treinar a 59% dessa reserva. Então, isso me dá 68 batimentos, mais a frequência cardíaca de repouso, 148 batimentos por minuto. Então, esse é um modelo que tem as mesmas limitações relacionadas à idade, relacionadas ao aspecto metabólico, mas já minimiza aquela problemática relacionada ao repouso. Então, entre percentual de frequência cardíaca máxima e percentual de frequência de reserva, eu sugiro que utilizem percentual de frequência cardíaca de reserva. Bom, e por fim,
o modelo que eu utilizo na minha prática profissional. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, eu não vou discutir isso aqui a fundo, mas é uma dinâmica dos equivalentes ventilatórios de oxigênio e de CO2 ao longo de um teste de esforço cardiopulmonar, que basicamente tem como objetivo identificar dois pontos do esforço. O primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Nesse teste, a gente também consegue fazer a medida direta do VO2 máximo. Bom, esse LV1 é um indicador do limiar anaeróbio. Existem diversas controvérsias na literatura em relação ao seu principal papel fisiológico, mas ainda é hoje considerado um dos melhores parâmetros para a prescrição de exercício. E aqui a gente tem um ponto de compensação respiratória. Bom, consideremos aqui a frequência cardíaca sendo utilizada em associação a esses parâmetros para a prescrição de exercício. Então, eu trouxe aqui uma classificação de zonas de treinamento proposta recentemente por Palares, se eu não me engano, se a pronúncia estiver correta, mais uma vez, e ele diz o seguinte, olha, o indivíduo ele pode treinar na zona 1, Z1, que corresponde a 70% e 90% do primeiro limiar ventilatório. Então, aqui você já está considerando um parâmetro metabólico para a prescrição de exercício. Z2, um indivíduo treinando entre 90% e 110% do primeiro limiar ventilatório, mais uma vez considerando o chamado limiar anaeróbio como parâmetro de referência. Z3, quando o indivíduo se exercita entre 95% e 105% do LV2, do ponto de compensação respiratória, e Z3+, quando ele treina entre 95% a 105% do VO2 máximo. Então, existem diferentes formas de se classificar o esforço com base no limiar anaeróbio. Esse é um modelo que eu achei bem interessante e foi recentemente publicado, por esses autores. Então, pessoal, vamos entender aqui como funciona. Então, limiar anaeróbio do indivíduo, 145 batimentos, ponto de compensação respiratória, 170 batimentos. Quando o indivíduo for se exercitar em um ciclo incorporativo ou regenerativo, ele pode treinar entre 70% e 90% do LV1, ou seja, é só calcular 70% e 90% de 145 para você saber qual é o limite inferior e limite superior. Treinamentos incorporativos e ordinários, Z2, onde você já vai aumentar um pouquinho a intensidade, entre 90% e 110% do valor aqui de 145, basta calcular o percentual. Z3 e Z3+, para treinamentos de choque, entre 95% e 105% do ponto de compensação respiratória. E, então, mais uma vez, basta você calcular o percentual, esses percentuais em cima de 170 batimentos por minuto. Então, vejam, pessoal, aqui nesse modelo, você está considerando as zonas funcionais metabólicas do indivíduo. A frequência cardíaca, ela não é a referência principal em termos de determinação de carga de trabalho. Você determina a carga de trabalho com base em parâmetros metabólicos, limiar anaeróbio e ponto de compensação respiratória, e usa a frequência cardíaca associada a esses limiares para distribuir as cargas de treino. Esse é o modelo que eu utilizo atualmente. E aí lógico, como todos os outros têm limitações, a principal limitação desse modelo é que essas medidas geralmente são feitas em laboratório. Então, como os indivíduos treinam fora do laboratório, a gente deve esperar aí uma certa variação, um certo erro quando a gente submete esses indivíduos ao treinamento em campo. Mas ainda assim, eu considero como um dos principais parâmetros, e a literatura está aí para reforçar isso, como um dos principais parâmetros, um dos melhores parâmetros para a prescrição de treinamento cardiorrespiratório. E uma outra limitação é o custo. O custo disso aqui é muito alto, então isso acaba inviabilizando a determinação do limiar anaeróbio em grande parte da população. Mas existem alternativas mais práticas e mais baratas que, inclusive, você pode fazer a estimativa desse limiar utilizando apenas um monitor de frequência cardíaca. E isso, esse, na verdade, será um alvo aí de discussão nas próximas videoaulas. Então, já fica atento aí, não perca as nossas atualizações, porque eu vou ensiná-los a determinar limiar anaeróbio a partir de modelos que são de baixo custo e que são mais aplicáveis. Tudo bem?
Bom, pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. E, mais uma vez, inscreva-se aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais para não perder nenhuma das minhas atualizações. Perfeito? Grande abraço, até a próxima. E aproveitando a oportunidade, parabéns a todos os profissionais de educação física. Hoje, dia 1º de setembro, hoje é nosso dia. Parabéns a todos vocês. Grande abraço.